Você precisa ficar com Deus, passar algum tempo com Ele e descubra com a ajuda de Deus quem você é, qual é o seu temperamento e sua personalidade. E pare de achar que tem algo errado com você o tempo todo. Obrigada por estar conosco hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu creio que quando você ouve a palavra, isso te ajuda a mudar em alguma área. Hoje eu vou falar sobre como todos somos únicos e que precisamos abraçar isso e ser quem somos. Não tente ser uma cópia de outra pessoa. John Mason disse: você nasceu para ser original. Não morra como uma cópia. Sabe, é muito fácil encontrar defeitos em nós mesmos e pensar que temos que ser como os outros. Eu me lembro de fazer isso. Eu tentava ser como a esposa do meu pastor, ser como a minha vizinha. Eu tentei até ser como o Dave e isto é cansativo, te deixa muito confuso quando você faz assim, sabe? Porque nós precisamos entender que todos temos defeitos, mas que todos nós também temos dons e talentos únicos. Salmo 139 é um belo salmo. Ele diz: Deus criou cada um de nós cuidadosamente com suas próprias mãos. Não é como se ele não soubesse o que estava fazendo e que todos somos frutos de um acidente. Ele nos criou com suas próprias mãos, propositalmente e cuidadosamente. Nós não somos um erro. Você não é um erro. Eu sei, às vezes as pessoas pensam que elas são um erro ou elas não entendem porque elas têm esse ou aquele defeito e, na verdade, se não tivéssemos defeitos, não entenderíamos que precisamos de um Salvador. Deus diz que todas as suas obras são maravilhosas no fim da criação, e isso aqui inclui você. Então, se você é corajoso para fazer isso, na verdade, eu não diria isso para mais ninguém, mas você pode dizer: Deus, eu acredito que eu sou maravilhoso, que você me criou maravilhosamente. E sim, você é maravilhoso, mesmo com seus defeitos. Deus te vê sendo maravilhoso, não enxerga só o que você faz ou o que você está fazendo, mas Ele também vê o que você vai fazer lá no futuro. E todos nós estamos progredindo. Você sabia que agora, enquanto ouve esta pregação, está progredindo e Deus está trabalhando em você através da sua palavra, te transformando? E em Filipenses 1, verso 6, a Bíblia diz que esteja confiante de que aquele que começou a boa obra em você é capaz de completá-la e trazê-la até o seu final. Sabe, muitas vezes você ouve as pessoas dizerem: eu encontrei Deus. Não, na verdade foi Ele que te encontrou e te convidou para um relacionamento com Ele. E a sua parte foi aceitar ou rejeitar, mas Ele convidou você. Ele encontrou você e Ele começou uma boa obra em você para transformá-lo e fazê-lo mais como Jesus. E Ele continua fazendo isso, e a Bíblia nos dá esta promessa de que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. E se Ele não terminar, não é culpa dele, é porque nós desistimos e não continuamos trabalhando com Ele. Lá em 2 Coríntios 3,18 está nos dizendo que, contanto que nós continuemos a olhar para a palavra, Deus Ele vai continuar a nos transformar. Lembre-se, contanto que você esteja estudando a palavra e a aplicando na sua vida, você está sendo transformado. 2 Coríntios diz de glória em glória. Isto não é trabalho seu, não é meu trabalho tentar mudar a nós mesmos, mas isso é algo que é feito somente pelo Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo tome conta da sua transformação. Se você tentar mudar a si mesmo, só vai acabar ficando frustrado. Se você tentar ser outra pessoa, vai acabar ficando frustrado. Agora, aí que tal isso? Relaxe e seja quem você é. Isso não parece bom? Uma das minhas coisas favoritas sobre o meu marido é que ele me deixa ser quem eu sou. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada conosco ontem de manhã e eu fiquei um pouco agitada. Na verdade, eu estava muito irritada. Algo não estava funcionando direito com o meu computador. Eu estava tentando enviar um e-mail e não ia de jeito nenhum. E a pessoa para quem eu mandava o e-mail ficava me mandando mensagens, me perguntando qual era a resposta para a pergunta que eu estava tentando responder. E os telefones tocando, e eu recebendo mensagens de textos, e eu tinha saído para caminhar e havia algo errado com o meu aplicativo
de caminhada e eu estava frustrada. Bem, o Dave adora se divertir comigo, então ele sabia muito bem que eu estava com pressa e frustrada, e ele disse: "Oh, vem aqui, me dê um abraço." E eu disse: "Dave, eu estou ocupada agora. Eu não tenho tempo para ficar abraçando." E ele riu e, é claro, ele disse: "Você vai me dar um abraço de qualquer maneira." Mais tarde eu disse: "Desculpe por estar irritada com você quando quis me abraçar." E ele disse: "Você estava irritada? Eu não me lembro de você estar irritada." Eu disse: "Sim, eu estava irritada quando quis me abraçar." Ele disse: "Oh, eu não chamo isso de irritação, eu só chamo isso de Joyce." Bem, ele me aceitou do jeito que eu sou. Ele sabe que de vez em quando eu fico um pouquinho irritada e ele, na verdade, acha isto engraçado, sabe? Veja, se olharmos para as coisas de forma diferente, quando considerarmos as pessoas com quem vivemos e as pessoas com quem nos relacionamos e aceitarmos as coisas sobre elas, isto vai fazer tudo ser muito mais fácil, e precisamos fazer a mesma coisa com nós mesmos. Você não será uma pessoa perfeita até Jesus voltar, e eu também não. Agora, isso não significa que não vamos continuar crescendo e que não vamos dar o nosso melhor. Mas você não pode se sentir culpado e condenado toda vez que cometer um erro. Como eu disse, eu tentei ser igual a tantas pessoas diferentes que eu realmente me perdi, até que finalmente me perguntei: quem sou eu? Eu tentei ser como tantas pessoas por tanto tempo que eu já nem sabia mais como eu deveria ser, e eu precisei me encontrar de novo, sabe? Para poder ser quem eu era. E talvez você se sinta assim, talvez já tenha tentado ser como tantas pessoas ou tentou ser o que as outras pessoas queriam que você fosse, que já não tem mais certeza de quem você é, e você precisa ficar com Deus, passar algum tempo com Ele e descubra com a ajuda de Deus quem você é e qual é o seu temperamento e a sua personalidade, e pare de pensar que tem algo errado com você o tempo todo. Até que você aceite a si mesmo, você nunca vai ser feliz. Vou dizer de novo e quero que entenda: até que você aceite a si mesmo, você nunca será feliz. Eu não estou falando em aceitar o pecado, e eu não estou falando de simplesmente falar: bem, sabe, eu sou uma pessoa nervosa, então eu vou... Está tudo bem que eu seja uma pessoa nervosa, mas veja, não é certo que nós continuemos em pecado fazendo coisas que a Bíblia nos diz para não fazer. Mas o que eu estou dizendo é que se você aceitar a si mesmo onde você está agora, enquanto está crescendo para chegar onde precisa estar, você pode aproveitar a jornada. Caso contrário, será infeliz o tempo todo. E eu acho que se você é infeliz porque fica tentando mudar a si mesmo, isso realmente prejudica o seu crescimento e não ajuda em nada. E eu acredito que todos precisamos concordar com Deus. Amós 3:3 diz: como podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, o que Deus diz sobre você? Bem, ouça isso. Ele diz que Ele te ama incondicionalmente, que Ele está com você o tempo todo, quer você sinta sua presença ou não. Ele prometeu estar conosco o tempo todo. Você foi assombrosamente, maravilhosamente formado. Deus, Ele se alegra com seu louvor, sabe? Dizem Sofonias. Ele está satisfeito com você. Não significa que está satisfeito com tudo que você faz, mas está satisfeito com você. Você foi justificado com Ele através da fé em Jesus Cristo. Eu amo isso. E muitas outras coisas maravilhosas. Eu te desafio a ter fé suficiente para começar a dizer estas mesmas coisas sobre si mesmo que Deus diz sobre você. Agora, como eu disse, você não tem que ir procurar alguém e dizer: ei, sabia que eu sou maravilhoso e sou isso e sou aquilo, mas você pode fazer essas confissões na privacidade da sua própria casa, ou quando estiver passando um tempo com Deus, ou quando o inimigo estiver vindo contra você, te dizendo que você não é bom, que você tem que ser diferente do que você é. E vou te dizer, quando você encontrar alguém que te aceite como você é e que te ama enquanto ainda está mudando, você encontrou algo muito valioso no qual você deve se apegar. Dê à sua família e aos amigos a liberdade de serem eles mesmos. Eles vão gostar muito mais de você. Ore por eles e Deus irá transformá-los. Sabia que Deus pode fazer em 1 segundo o que não conseguimos fazer em 20 anos? Deus pode transformar as pessoas rapidamente. E uma oração realmente te leva muito, muito além do que qualquer esforço que você poderia fazer. E sobre as comparações? Você está no momento ou já ficou se comparando com uma outra pessoa, comparando a aparência dela com a sua, como é a personalidade dela comparada à sua personalidade? Uma das pessoas com a qual eu me comparava era com a esposa do meu pastor, porque ela era muito doce, sabe? Eu não
Acho que eu tinha uma personalidade doce, eu era um pouco mais para... E então, especialmente naquela época, estou falando de 40 anos atrás, hoje eu já mudei muito, acho que sou um pouco mais gentil agora do que eu era, sabe? Mas eu não diria que eu sou realmente doce e de fala mansa, porque eu realmente não sou desse jeito e se eu tentar ser, isto não parece certo para mim nem para outras pessoas. Sabe, Mark Twain disse, a comparação é a morte da alegria. Eu gosto disso, pense nisso. A comparação é a morte da alegria. Em outras palavras, se você está se comparando com uma outra pessoa, você não pode ter alegria. Você não pode comparar as suas habilidades com a habilidade dos outros, os seus dons e talentos com os deles, a sua aparência, ou a sua carreira, ou quanto da Bíblia você lê todos os dias, a forma como ora. Sabe, às vezes eu escuto as pessoas falarem sobre suas vidas de oração e disso e daquilo outro e, sabe, elas têm sonhos espirituais e, bem, eu tenho sonhos bem loucos e de vez em quando talvez eu tenha um que acha que é Deus, mas na maioria das vezes eles não fazem nenhum sentido. Mas eu aprendi há muito tempo atrás que eu não posso me comparar com outras pessoas, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem mentalmente. Eu conheço pessoas que eu acho que são muito mais inteligentes do que eu, sabe? Mas isso não significa que você não tenha os seus dons. Somos todos diferentes. E eu te digo, Deus ama a variedade. Todos vocês são valiosos. Você pode ser o presidente da empresa, mas o zelador é tão importante quanto você é. E você deve tratá-lo desta forma. E ele deve saber que a importância dele não está no que ele faz, mas em quem ele é. Se você é um filho de Deus, você é importante para Deus. Que ele te ama, e ele te ama e te ama. E quanto mais você gosta de si, mais as outras pessoas gostarão de você. Sabe, Deus ama a variedade. Há mais de 10.000 espécies de pássaros. E eles acham que esse número é ainda talvez o dobro do que eles pensavam que era. Existem 12.000 espécies de formigas, 35.000 espécies diferentes de aranhas, e nós nem gostamos de aranhas, e há 35.000 espécies diferentes delas, sabe? Porque eu não sei, mas Deus gosta de variedade. Existem 900.000 tipos de insetos, e cada um deles tem um propósito. Bem, se o inseto tem um propósito, então não deixe o diabo te convencer de que você não tem nenhum propósito. Porque estou aqui, não tem nenhum propósito, eu não estou fazendo nada. E geralmente achamos que não estamos fazendo nada porque comparamos o que estamos fazendo com o que os outros estão fazendo, sabe? Agora, eu acredito que há pessoas nos assistindo hoje e, honestamente, você tem estado numa jornada onde fica se sentindo mal consigo mesmo, julgando a si mesmo, criticando a si mesmo. Eu estou tentando te encorajar hoje para que você realmente olhe para o que a Bíblia diz. Você foi assombrosamente, maravilhosamente formado, você é incrível, você pode não ser como os outros, mas tire os seus olhos das outras pessoas e comece a maximizar os dons e os talentos que Deus te deu. Quando eu saio na minha rua fazendo minha caminhada, sabe o que torna isto muito agradável? É que existe tanta variedade. Há tantas árvores diferentes e, sabe, agora na nossa cidade é primavera e tem tantas flores e plantas desabrochando e tem tantos pássaros e as pessoas estão passeando com seus cachorros e tem diferentes ervas daninhas também, tem pedrinhas e pedrões. E se tudo fosse igual, seria tão chato. Sabe, às vezes você passa por um lugar onde há casas ou essas casas geminadas ou condomínios ou algo que é tudo igual, 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 igual. Às vezes me pergunto como as pessoas conseguem encontrar suas casas se toda casa parece ser exatamente a mesma. Deus ama a variedade e Deus ama você. E talvez seja um insulto à criatividade de Deus a gente tentar ser como uma outra pessoa, sabe? Lembre-se, a comparação é a morte da alegria. Talvez você não esteja feliz ultimamente e se pergunta por quê. Bem, o que estou dizendo hoje talvez possa ser a resposta. Aceite e celebre a
Sim mesmo, agora uma boa história. O pavão e o corvo. O corvo vivia na floresta absolutamente satisfeito com a sua vida, mas um dia ele viu um cisne. Oh, o cisne é tão branco, eu sou tão preto. O cisne deve ser o pássaro mais feliz do mundo. E ele expressou seus sentimentos ao cisne. Na verdade, o cisne respondeu: eu me sentia como o pássaro mais feliz da região até que eu vi um papagaio, que tem 2 cores. Agora acho que o papagaio é o pássaro mais feliz da criação. O corvo se aproximou do papagaio e o papagaio explicou: eu vivia uma vida muito feliz até eu ver o pavão. Eu só tenho 2 cores, mas o pavão tem várias cores. O corvo então visitou o pavão no zoológico e viu que centenas de pessoas se reuniam para vê-lo. Depois que elas foram embora, ele se aproximou do pavão. Caro pavão, disse o corvo, você é tão bonito. Todos os dias milhares de pessoas vêm para ver você. Quando as pessoas me veem, elas imediatamente me enxotam, sabe? Eu acho que você deve ser o pássaro mais feliz do planeta. E o pavão respondeu: eu sempre achei que eu era o pássaro mais bonito e feliz do planeta, sabe? Mas por causa da minha beleza, eu estou preso nesse zoológico. Eu já examinei o zoológico com muito cuidado e eu percebi que o corvo é o único pássaro que não está numa prisão. Então, nos últimos dias, eu estive pensando que se eu fosse um corvo, eu poderia andar alegremente por onde quer que eu quisesse. Agora, sabe, essa é uma história muito boa porque muitas vezes as pessoas elas estão satisfeitas com quem elas são, até virem uma outra pessoa que acham ser melhor do que elas. E Gálatas 6, 4 e 5 diz: cada um de nós deve testar nossas próprias ações. Assim, então, nós podemos nos orgulhar de nós mesmos sem nos comparar com qualquer uma outra pessoa. Tome uma decisão hoje que você será a pessoa que Deus te criou para ser e que você não vai ser como os outros. Em 2 Coríntios 10, 12 diz: não ousamos nos classificar a nós mesmos ou comparar com aqueles que elogiam a si mesmos, aqueles que recomendam a si mesmos, pois quando eles se medem, se comparam a si mesmos, eles não são sábios. Uma das coisas que eu fazia, eu tinha uma vizinha que era extremamente criativa. E eu não sei se eu me chamaria de extremamente criativa. Eu sou criativa na área da escrita, sou criativa na área da comunicação também, mas quando se trata de eu não pinto, não toco instrumento, eu não bordo, eu não faço crochê, eu não costuro roupas para minha família, sabe, eu demoro um bom tempo para decorar uma casa e eu ponho as coisas onde eu quero e aquilo vai ficar ali até sairmos da casa. Eu não sou do tipo que pensa, eu poderia pôr isso aqui e aquilo ali, sabe? E minha casa ficaria muito mais bonita, sabe? Então, eu comecei a me sentir assim, eu deveria ser mais como ela era. Bem, sabe, algumas coisas que ela fazia, ela tinha um jardim, ela tinha tomates e ela conseguia colher aqueles tomates todos os anos e ela fazia geleia de tomate, vários tipos de molhos, ela fazia as roupas da família dela e ela me convenceu a ter aulas de costura e a tentar aprender a costurar, sabe? Bem, eu tinha uma máquina de costura que ficava no andar de baixo da nossa casa. Na verdade, era um porão e, para ser honesta, eu odiava aquela máquina de costurar. Eu nem gostava de costurar, mas eu fiz mesmo assim, sabe? Porque ela costurava. Eu sentia que eu deveria ser mais como ela. Nós também tínhamos um jardim, e eu digo às vezes, nós plantamos um jardim, o Dave sempre me corrige e diz, não, eu plantei o jardim. E nós plantamos alguns tomates lá e, sabe, esperávamos que nossos tomates crescessem e ficassem grandes e bonitos. Comprei uns potes de conserva, material para conservar. E por que no mundo eu fiz isso? Eu não sei, sabe, para mim, no meu caso, naquela época, você poderia comprar 3 latas de tomate por $1, bem? Teria sido muito mais fácil para mim crer que Deus me daria o $1 e comprar os tomates enlatados do que tentar ter um jardim, ter todo aquele trabalho para ter um jardim e eu mesma ter que plantar os tomates. Mas eu tentei, bem?
Estava quase no tempo de podermos colher os tomates e eles estavam ficando lindos, vermelhos, e então ela e eu tínhamos o nosso plano. No dia seguinte, iríamos colher nossos tomates e fazer conservas. Bem, eu saí para ver os meus tomates na manhã seguinte, um enxame de insetos pretos. Eu não sei qual era a espécie deles, mas eles vieram e fizeram grandes buracos pretos em todos os meus tomates. Bem, eu presumi, porque comeram os meus, que tinham comido os dela também. Então, rapidamente entrei em casa, liguei para ela e eu disse: "Você não vai acreditar, isso é terrível. Os insetos vieram e fizeram buracos em nossos tomates." E ela disse: "Bem, eu acabei de dar uma olhada nos meus tomates, eles estão ótimos." Bem, eu não entendi. Porque eu estava orando pelos meus tomates, estava crendo em Deus para ter bons tomates, sabe? E eu disse: "Meu Deus, por quê? Os insetos comeram os meus tomates e não comeram os dela." E ele me disse: "Porque eu nunca te chamei para plantar tomates. E então eu não tenho obrigação de proteger os seus tomates, sabe?" Bem, é uma história engraçada, mas talvez você esteja tentando fazer algo que não está funcionando e não está funcionando e não está funcionando e você está tentando fazer funcionar. É como estar montando quebra-cabeça e você fica tentando fazer uma peça caber em um lugar onde ela realmente não se encaixa. Bem, é frustrante. É frustrante se você fica tentando ser como uma outra pessoa e fazer aquilo que ela faz, porque sabe de uma coisa? Você nunca vai ser bom naquilo. Bem, eu não era boa em plantar tomates, porque Deus não me chamou para plantar tomates, Ele me chamou para pregar o Evangelho. Na verdade, eu comecei a fazer estudos bíblicos caseiros e esse foi o começo do meu ministério, sabe? E às terças à noite, toda semana, nós tínhamos um estudo bíblico em nossa casa, com cerca de 25 a 30 pessoas, e eu fiz isso por 5 longos anos. E eu senti no final daqueles 5 anos que o Senhor colocou no meu coração que era hora de acabar com aquele estudo bíblico, e as palavras que eu ouvi foram: "Eis que eu faço uma coisa nova." Bem, eu pensei, certamente algo incrível vai acontecer nos próximos dias, que seria eu ser promovida para o que realmente estava no meu coração, que era ensinar mais pessoas e viajar e pregar e fazer muito mais do que apenas aquele estudo bíblico. Bem, por um ano inteiro, não fiz nada além de tentar fazer conservas de tomates e aprender a costurar e fazer coisas que eram sobre outras pessoas. Sabe, eu não entendia por que Deus, por que você me fez encerrar o estudo bíblico e agora eu não estou fazendo absolutamente nada? Bem, se você já foi usado por Deus, então você meio que é colocado numa estante, sabe? E fica sem fazer nada. Tenho certeza de que isso seria confuso para você também. Ou se você tem um sonho no coração, tem uma visão no coração de algo que acredita que Deus quer te usar e isso simplesmente não acontece, com certeza você se sentirá confuso, sabe? Bem, eu não entendia na época, mas na verdade, alguns anos depois eu olhei para trás e eu percebi que eu estava sempre tentando ser uma outra pessoa. E Deus tomou aquele ano para me ensinar como ser eu mesma. E a única maneira de eu aprender foi tentando fazer todas aquelas coisas diferentes e falhando. Eu fiz uma bermuda para o Dave e quando eu terminei de costurar a bermuda, os bolsos ficaram mais longos do que a bermuda. Nós rimos dessa bermuda até hoje. Ela era cinza com listas pretas e eu realmente gostaria de ter guardado isso para poder mostrar para vocês, porque foi lamentável o quão difícil e quanto tempo eu trabalhei naquilo e como aquilo ficou. Por quê? Porque Deus, por quê? Porque a minha vizinha consegue costurar tão bem e eu trabalhei tanto nessa bermuda e não deu certo. Eu também ficava tentando ser como a esposa do meu pastor. Ela era muito doce e ela adorava aconselhar as pessoas e ouvi-las. E ela dizia: "Me conta mais, fale mais." Eu pensava: depois de 2 minutos você já falou bastante, eu já sei qual é o seu problema. Vá para casa, faça isso e vai ajudá-lo a se consertar. Nós tínhamos personalidades muito diferentes. Estávamos tendo dificuldades em nos dar bem. E descobrimos mais tarde, quando conversamos sobre isso muito depois, que ela estava tentando ser como eu e eu estava tentando ser como ela. E você não consegue apreciar de verdade os dons que Deus coloca noutra pessoa se você estiver tentando ser como ela é ou ter os seus dons. Eu também tentava ser como Dave, porque o Dave é realmente calmo e entrega todos os cuidados a Deus. Ele nunca se preocupa e está sempre feliz e raramente reclama. Mas quer saber, eu não sou como Dave.
Eu sou mais, quero consertar tudo. Eu, às vezes, assumo a responsabilidade de consertar coisas que, na verdade, deveria esquecer, mas eu sou eu e ele é ele. E eu tive que passar por essas situações. Sabe, às vezes digo, a única saída é passar. Eu tive que passar por estas situações para aprender que eu tinha que ser eu. E você tem que ser você. Quero que se lembre disso. Eu estou feliz por você estar comigo aqui hoje e eu espero e oro para que algo que eu disse hoje tenha te ajudado a ser mais determinado a relaxar e a desfrutar da pessoa que Deus te criou para ser.